Introdução ao estudo do ponto é o tema desta aula, uma matéria extremamente importante para você que está a fazer a 11ª classe e é uma das matérias introdutivas, uma das bases da geometria descritiva. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Lucas Matavel e esse é o Geometria no Papel. Então, o ponto é a base de toda a geometria descritiva, pois é a partir de um conjunto de pontos que são formadas as figuras planas, que são formadas em retas e por aí vai. No campo visual, o ponto é um objeto sem dimensão, que sinaliza certa localização em determinado espaço, seja um espaço unidimensional, seja um espaço bidimensional ou tridimensional. É importante saber de que o ponto possui coordenadas. As coordenadas de um ponto no espaço são a sua localização em determinados referenciais. Estamos a falar aqui do plano frontal de projeção e o plano horizontal de projeção. Bem, o plano frontal de projeção é toda esta face que encontra-se acima da linha de terra. Nós chamamos de plano frontal de projeção. Toda esta face que encontra-se acima da linha de terra ou eixo X, chamamos de plano frontal de projeção. E também temos o plano horizontal de projeção. O plano horizontal, diferentemente do plano frontal, é toda esta parte que encontra-se abaixo da linha de terra ou simplesmente o eixo X. Então aqui, toda essa parte de baixo, a partir daqui, toda essa parte de baixo nós chamamos de plano horizontal de projeção. Então, nós temos que as coordenadas de um ponto no espaço são a sua localização em determinadas referenciais. Estávamos a falar do plano frontal de projeção ou o plano vertical, simplesmente plano vertical, e do plano horizontal de projeção, que também são conhecidos como φ0 e μ0. Mas eu gostaria de explicar um pouco melhor essa parte das coordenadas de um ponto, sobre a sua localização em determinados referenciais, quando estivermos a resolver os nossos exercícios. Eu separei aqui 6 exercícios que é para solidificarmos o nosso conhecimento. Então, as coordenadas de um ponto no espaço vamos entender melhor quando estivermos a resolver aqui os nossos exercícios. A localização de um ponto no espaço é representada e definida por 3 coordenadas, que são a abscissa, o afastamento e a cota. Vamos imaginar que temos um certo ponto A aqui, de coordenadas x, y e z. Não, nós temos que que o ponto possui coordenadas, que possui 3 coordenadas, que são a abscissa, que é representada pela letra x, o afastamento, que é representado pela letra y, e a cota ou altura, que é representada aqui pela letra z. O que é a abscissa? A abscissa é a distância de separação medida para a esquerda ou para a direita em relação ao plano de perfil ou linha de chamada. Plano de perfil ou linha de chamada é essa nossa linha vertical que nos auxilia ao determinarmos projeções de um ponto, figuras planas e sólidos geométricos, entre outros. Então, essa linha nós chamamos de plano de perfil ou simplesmente
simplesmente linha de chamada. Então a abscissa será a distância de separação medida para a direita ou para a esquerda desse plano, dessa linha. Distância de separação que vamos medir ou para a direita ou para a esquerda deste nosso plano. Mas isso também iremos entender melhor quando estivermos a resolver aí os nossos exercícios. E também temos o afastamento, que é representado pela letra Y. O afastamento é a distância de separação de um ponto no espaço em relação ao plano frontal de projeção. O afastamento é a distância de separação de um ponto no espaço em relação a este plano, que nós chamamos de plano frontal de projeção. Temos a cota ou a altura, que é a distância de separação de um ponto em relação a este plano que nós chamamos de plano horizontal de projeção. A distância de separação de um ponto em relação ao plano horizontal de projeção. É importante também referir que o ponto é um objeto que não possui uma definição. Não possui uma definição, uma dimensão nem forma. Simplesmente nós podemos dizer que ele sinaliza certa localização em determinado espaço. Bem, agora podemos partir para a resolução dos nossos exercícios. Mas antes disso, é importante conhecer e dominar alguns conceitos básicos. Sempre que tivermos um afastamento positivo, nós vamos medir para baixo do eixo X ou linha de terra. Sempre que tivermos uma cota positiva, nós vamos medir para cima do eixo X ou linha de terra. Afastamento negativo para cima do eixo X ou linha de terra. Atenção, atenção para não fazer confusão. Sempre que tivermos uma cota negativa, vamos medir para baixo do eixo X ou linha de terra. Mas isto nós, como eu tenho sempre dito, nós vamos entender melhor aqui na resolução de exercícios. Temos aqui o exercício 1 que diz o seguinte: represente pelas suas projeções os seguintes pontos. Temos o ponto A, o ponto C, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Vamos então partir para a resolução desses nossos exercícios. O ponto A tem as seguintes coordenadas. Temos 3 cm de abscissa, 4 cm de afastamento e 5 cm de cota. Então, nós dissemos que sempre que tivermos uma abscissa positiva, nós vamos medir para a direita deste plano, desta linha de chamada. Sempre que tivermos uma abscissa negativa, será para a esquerda desse nosso plano, dessa nossa linha de chamada. Funciona como se fosse a nossa reta numérica. Na matemática nós estudamos o seguinte: à esquerda do zero nós temos os números negativos. O zero está exatamente aqui. À esquerda do zero nós temos números negativos que partem do menos infinito até zero, de zero ao mais infinito. Temos aqui, por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E à direita do zero temos nossos números positivos: 1, 2, 3, 4, 5, até mais infinito. Então, a abscissa, sempre que tivermos uma abscissa positiva, nós vamos medir para a direita do zero, porque é positivo à direita do zero ou nossa linha de perfil, e negativo à esquerda da nossa linha de perfil. Nós temos que o nosso ponto A tem as seguintes coordenadas: 3 cm de abscissa, 4 de afastamento e 5 de cota. Já que a nossa abscissa é positiva, nós vamos para a direita
determinar aqui os nossos 3 centímetros. 3 centímetros de abscissa. 3 centímetros de abscissa. 4 centímetros de afastamento e 5 centímetros de cota. Então, nós estamos a determinar o ponto A, então aqui onde nós marcamos a nossa abscissa, vamos chamar de A0. E temos 4 centímetros de afastamento. Voltando um pouquinho para trás, nós definimos o que era uma abscissa. Nós temos que a abscissa é a distância de separação medida para a esquerda ou para a direita em relação ao nosso plano ou nossa linha de chamada. É exatamente isso. É a distância, esta distância de separação que nós medimos para a direita ou para a esquerda desse nosso plano. Por exemplo, agora nós determinamos 3 centímetros à direita do nosso plano de perfil. Então, essa é a nossa abscissa. E também temos o afastamento. E nesse caso, no ponto A, nós dissemos que era de 4 centímetros. Então, afastamento positivo, nós temos que seria para baixo do nosso eixo, da nossa linha de chamada. Linha de chamada não, desculpa, linha de tela. Então, com a ajuda de uma régua esquadro, vamos marcar aqui, vamos traçar uma linha referencial que vai nos ajudar a determinar o nosso ponto, o nosso afastamento e a nossa cota. Temos 4 centímetros de afastamento, e afastamento positivo nós dissemos que seria para baixo. Temos aqui 4 centímetros. 4 centímetros de afastamento. Logo teremos aqui o nosso ponto A1 e 5 centímetros de cota. Então, para cima 5 centímetros, porque a nossa cota é positiva. Prolongar aqui, pronto, 5 centímetros, exatamente aqui. Então, nós temos aqui o nosso ponto A2. Essa parte podemos ajustar, arranjar aqui, que era só para nos ajudar a determinar aí o nosso ponto. Vamos realçar para que seja bem visível. É importante que esteja bem visível. Bem, já determinamos o nosso ponto A. Podemos agora determinar o nosso ponto B. O nosso ponto B tem 0 de abscissa, menos 3 de afastamento e 5 de cota. Então, já que a abscissa do nosso ponto B é 0, o ponto B estará exatamente localizado aqui onde temos a nossa linha de chamada. Então, o ponto B estará a coincidir com a linha de chamada. Temos 0, então exatamente aqui teremos o nosso ponto B, 0. Temos menos 3 centímetros de afastamento. Nós temos que afastamento negativo, atenção, era para cima do eixo X. Então, menos 3 centímetros para cima. Menos 3 para cima. Esse é o valor, é a coordenada do afastamento. Então, nós aqui teremos o nosso ponto B, 1. 1 para afastamento e 2 para cota. Então, 1 aqui para afastamento. Agora vamos determinar a nossa cota, que é de 5 centímetros. Então, vamos aqui, 5 centímetros. Exatamente aqui. Teremos o nosso ponto B, B2.
podemos realçar essa parte aqui para que esteja bem visível. Ok, podemos tirar essa parte de baixo. O plano de perfil ou a linha de chamada ainda existe, só que para uma melhor compreensão é melhor tirarmos aqui para não nos complicarmos. O plano de perfil ainda existe, ele está exatamente aqui a coincidir com o ponto B. Então, temos aqui o nosso ponto C. O nosso ponto C tem -4 de abscissa, -3 de afastamento, -6 de cota. As qualidades do nosso ponto C são todas negativas. Temos -4, abscissa negativa, então será para a esquerda. A esquerda da nossa linha de chamada, que coincide com o ponto B. Então, -4 à esquerda, -4 do ponto C. Então, aqui nós teremos C0. Vamos determinar aqui a cota e o afastamento. Vamos traçar uma linha auxiliar que é para nos ajudar a determinar aqui o nosso ponto. Ok, temos aqui, vamos traçar. Bem, nós temos que temos -3 centímetros de afastamento, e afastamento negativo é para cima do eixo, acima da linha de terra. Então teremos aqui o nosso ponto C1, -6 centímetros de cota negativa para baixo. Então a partir daqui prolongar esta linha aqui até 6 exatamente aqui. Então teremos o nosso ponto C2. Vamos tirar essa parte e realçar. O nosso ponto D. O nosso ponto D tem -2 centímetros de abscissa. Então, a partir daqui da nossa linha de chamada, que coincide com o ponto B, nós vamos marcar -2 centímetros. Vamos dar aí o nosso nome, o nome do ponto. É importante sempre nomear os pontos. E o ponto é sempre representado por uma letra maiúscula, tal como fizemos aqui. Então, não podemos representar um ponto com uma letra minúscula, ok? Isso está errado. Temos aqui o nosso ponto D, o nosso ponto D0. Temos 4 centímetros de afastamento. Então, a partir daqui, 4 centímetros de afastamento. Vamos traçar uma linha. Vamos agora por uns 4 centímetros, exatamente aqui. Então teremos D1. Temos -5 centímetros de cota, -5 centímetros de cota negativa para baixo do eixo X. Então só vamos prolongar esta linha até 5 e teremos o nosso ponto D1.
nosso ponto D2. Vamos aqui realizar. Temos agora o nosso ponto E. O nosso ponto E tem menos 2 centímetros de abscissa, que nesse caso irá coincidir com o ponto D. Temos 4 centímetros de afastamento. O ponto D também, por coincidência, tem 4 centímetros de cota e menos 5 centímetros de afastamento. Aqui o ponto D também tem menos 5 centímetros de afastamento. Mas vamos a prestar atenção, nós vamos perceber que o ponto D e o ponto E têm as mesmas coordenadas, têm coordenadas iguais, logo estarão a coincidir. O nosso ponto E0 estará exatamente aqui onde tem um ponto D0, porque também tem menos 2 centímetros de abscissa. Aqui também temos menos 2 centímetros de abscissa, logo estarão exatamente aqui. Também estarão a coincidir no afastamento. Aqui teremos o nosso ponto E1, porque ambos têm 4 centímetros, 4 centímetros. E na cota também, porque temos menos 5, menos 5. Então, estarão a coincidir. Aqui teremos E2. Esse sinal aqui, esses 3 traços na horizontais, nós chamamos de coincidir, né? Estes traços sinalizam, mostram-nos de que há uma coincidência. Vamos agora determinar o nosso ponto F. O nosso ponto F tem menos 6 cm de abscissa, menos 2 cm de afastamento e 6 cm de cota. Então, a partir exatamente daqui do nosso ponto D, do nosso ponto B, que coincide com a nossa linha de chamada, nós vamos traçar, vamos medir 6 centímetros à esquerda, para exatamente aqui, 6 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. E vamos começar a nomear, né? Sempre uma letra, sempre a letra maiúscula. Então aqui teremos F0, menos 2 centímetros de afastamento, afastamento positivo, nós temos que era para baixo do eixo X, e nós aqui temos afastamento negativo, para cima do eixo X ou linha de terra. Então vamos medir 2 centímetros para cima de afastamento, exatamente aqui, 2 centímetros. Teremos nosso ponto aqui. E temos 6 centímetros de cota positiva para cima do eixo X. Vamos lá. Cota positiva para cima do eixo X. Então aqui nós teremos o nosso ponto F1, porque é afastamento. F1. E aqui teremos o nosso ponto F2. Aqui podemos. Então chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, podem deixar algumas dúvidas aí nos comentários, que eu terei prazer em respondê-las. É isso. Até a próxima aula.
e passem bem. Já me esqueci. É muito importante dominar estes conceitos. É muito importante. Então, convido-vos a dominar esses conceitos, porque são muito importantes na determinação de pontos. Então é isso. Até a próxima. Fiquem bem.